Olá, turma da EJA, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Ciências, módulo 5, pessoal. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E vamos trabalhar hoje materiais condutores e isolantes elétricos. É um assunto bem interessante e serve para que nós possamos aprender mais, trocar experiências. E nossa aula vai ser maravilhosa, chama todo mundo aí em casa para assistir a nossa aula, tudo juntinho aí no sofá. Eu espero que vocês façam isso, tá certo? E depois vocês vão levar para a sala de aula de vocês e conversar com a professora de vocês, que é a nossa grande parceira. Mas, como sempre, eu não estou aqui sozinha, estou com a nossa querida Midian, que vai conosco, pessoal, para atingirmos mais estudantes, que nossos estudantes todos possam estar aí ligadinhos, assistindo a nossa aula. E aqui eu trago para vocês um lembrete, lembrando sobre o câncer de próstata no homem, que hoje incide, o percentual de pessoas com câncer de próstata é grande. Então, homem que se cuida não perde o melhor da vida, previna-se contra o câncer de próstata. Mas de que forma? Então, procurando fazer os exames periódicos, né? A partir de 45 anos, se você tiver casos na família. Se você não tiver, a partir de 50 anos, já é importante procurar um médico, porque a próstata realmente é um órgão que pertence ao sistema genital masculino e incide uma grande quantidade de pessoas que morrem por não fazer a prevenção. Então, esse mês é um mês realmente de conscientização para que as pessoas possam ter mais acesso ao tratamento, ao diagnóstico, não é? E aprender realmente como deve se cuidar. Então, você em casa que tem alguém que não gosta de ir ao médico, então, no mínimo, uma vez ao ano deve procurar o médico para, se descobrir alguma coisa precocemente, tem cura. E aí, tem uma perguntinha para vocês. Materiais condutores e isolantes. Será que vocês já viram falar? E o que é condutor no dicionário para a gente? Condutor é aquele que conduz, transporta, carrega. E o isolante? Aquele que isola, que não conduz. Então, pelo tema aí que eu dei a vocês, já dá para a gente saber o que é condutor e o que é isolante elétrico. Então, vamos lá. Condutores e isolantes são materiais que apresentam, respectivamente, baixa e alta resistência à passagem de corrente elétrica. Então, eu mostrei aí o fio, a gente vai poder identificar se é um condutor isolante, uma barra de ouro, uma borracha. Então, a gente vai ver se é um bom condutor de eletricidade ou é um isolante. Então, aí os condutores elétricos são materiais que possibilitam a movimentação ou passagem da corrente elétrica em seu interior com grande facilidade. Então, um condutor elétrico, eu coloquei aí um fio, não é? E botei aí um material, é o cobre. Então, normalmente, se vocês observarem, os fios elétricos que conduzem a eletricidade, por fora é como se fosse uma borracha, por dentro é um fio de cobre. Por quê? O cobre é um bom condutor de eletricidade. Então, ele vai fazer com que a corrente elétrica realmente ela conduz a eletricidade nos circuitos elétricos. E esses circuitos elétricos, eles estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas residências, nos aparelhos que nós temos em casa, elétricos, liquidificador, televisor, computador, não é, ventilador. Então, esses circuitos elétricos, eles são compostos por condutores, os fios de condutores de eletricidade, e normalmente é utilizado o cobre para conduzir a eletricidade. Mas, normalmente, os condutores, eles são utilizados em todos os locais e equipamentos que utilizam energia elétrica. São usados fios metálicos com maior ou menor diâmetro, dependendo da corrente que vai atravessar ele. Então, você pode observar que tem fios largos e tem fios mais estreitos. Agora, os melhores condutores elétricos são os metais em geral, como cobre, ferro, ouro, prata e alumínio, entre outros. Observem aí na imagem. Considera-se que a prata é o melhor condutor de eletricidade. Então, eu trouxe aí a curiosidade para vocês.
O segundo material melhor condutor é o cobre. E em terceiro lugar, nós temos o ouro também com bastante condutibilidade. Mas por que é usado mais o cobre se a prata é o melhor condutor? Porque a prata ela torna-se um objeto mais caro, né? O cobre já é mais barato. Então o cobre ele é muito utilizado por ter um baixo valor e também por ser um bom condutor, porque ele fica em segundo lugar. Então ele é muito utilizado nos fios elétricos e nos aparelhos que chegam nas nossas residências para contribuir com a corrente elétrica. E aí nós temos os isolantes elétricos, são aqueles que oferecem uma grande resistência à passagem da corrente elétrica. Nós temos a madeira, a borracha, a cortiça, então eles não são bons condutores de eletricidade. Então isso aí, eles nunca vão ser utilizados para que ocorra realmente a corrente elétrica nos circuitos elétricos que nós utilizamos nas nossas residências, porque eles vão isolar, eles vão impedir realmente a passagem da corrente elétrica. E nesses circuitos elétricos nós ainda contamos com os interruptores, não é? Esses interruptores que vão ou facilitar a passagem ou diminuir a passagem da corrente elétrica, né? Ou eliminar a passagem da corrente elétrica, que é para isso que usa o interruptor, que realmente é um dispositivo de segurança. Como exemplo de isolantes elétricos, nós temos também, olha, a cerâmica, vidro, borracha natural e sintética, plásticos em geral, isopor, lã, madeira, papel, óleo, silicone, entre outros. Então, vários objetos, eles são considerados isolantes elétricos, eles não são utilizados para conduzir eletricidade. E as ferramentas elétricas, os alicates, chave de fenda, entre outras, eles possuem material plástico também nos locais de apoio que vão proteger contra choques elétricos. Então, observe que eles não utilizam só o metal, né? Tem que ter uma base que seja um isolante elétrico para proteger contra choques elétricos. Então, daí na nossa aula nós descobrimos o que é um condutor de eletricidade e o que é um isolante. Mas aí nós temos aqui uma atividade que eu trouxe para vocês. Vocês podem observar objetos ao redor de vocês e vocês tentar classificá-los como se são condutores ou se são isolantes e pode levar para debater com seus colegas em sala, tá certo, pessoal? Então, desde já, agradeço a participação de vocês e espero vocês na próxima aula, agradecendo a nossa querida Midian e a toda a equipe que fez com que a aula chegasse até a residência de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.